Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo fingindo que meu último vídeo não foi publicado há 3 meses. Eu sei que eu sumi por muito tempo, né? Mas quando eu dei início a esse projeto do canal no ano passado, o meu horário começou a ficar bastante desajustado, mas nesse ano de 2022 eu consegui arrumar, eu consegui administrar melhor o meu tempo e agora eu quero retomar de vez esse projeto, fazendo pelo menos um vídeo por semana nesse início e quem sabe aumentando um pouco à medida do possível. Mas por enquanto um vídeo por semana focando mais em filmes. Então eu foco mais em séries no meu blog www.pitacosdoleleco.com.br, que eu vou deixar no link da descrição também. Mas aqui no canal eu vou tentar focar mais em filmes, em críticas, curiosidades, quadros especiais, como eu já fiz aqui no canal, né? Então eu vou iniciar esse de 2022, esse novo projeto, esse novo Pitacos do Leleco, falando sobre Ataque dos Cães, um filme da Netflix. Esse filme foi lançado no ano passado e tem a direção de Jane Campion, que ela não dirigiu um filme desde 2009. Então ela estava ali, sorrateira e tudo mais, mas agora voltou ativa e voltou com tudo, com estilo. Ataque dos Cães é um dos filmes que estão mais cotados para a temporada de premiações, para o Globo de Ouro, embora isso não seja muito parâmetro para nada, porque o Globo de Ouro está ficando uma premiação cada vez mais desinteressante e irrelevante. Mas ainda assim a gente tem o Critics' Choice, a gente tem o Oscar, e Ataque dos Cães está muito bem cotado em muitas categorias diferentes. Então tem um elenco muito bom, a gente tem o Benedict Cumberbatch, mais conhecido como Doutor Estranho, a Kirsten Dunst, mais conhecida como Mary Jane, a gente tem também o Jesse Plemons e o Cody Smith McPhee. Então é um elenco muito recheado e uma direção muito talentosa. Mas sobre o que é o filme exatamente? Bom, é um faroeste que se passa nos anos 1920, mais precisamente no ano de 1925, em Montana, nos Estados Unidos. E conta a história de dois irmãos, Phil e George, que o Phil é aquele estereótipo do cowboy mais machão e tudo mais, que imperava bastante até nos filmes de faroeste, enquanto o George é um irmão um pouco mais sensível, que se importa mais com as pessoas, com os sentimentos de todo mundo, e ele se apaixona por uma mulher, a Rose, e eles dão seguimento ao relacionamento e se casam. Só que o Phil não se dá muito bem com a Rose e começa a criar um clima de pressão psicológica e de tensão dentro do rancho onde eles vivem, e aí, a partir daí, acontece o conflito da obra. Olha, gente, eu não vou mentir, a primeira hora do filme tava um saco. Normalmente, nessa temporada de premiações, a gente tem que se acostumar com filmes um pouco mais difíceis de ver, mais complicados de assistir. E não porque são filmes complexos, cheios de coisas pra gente pensar, alguns até são, mas é mais pela questão da narrativa. A gente está cada vez mais acostumado com os blockbusters, com filmes de heróis, grandes franquias, que um certo estilo de narrativa mais acelerada, ação a todo momento, teia, tiro, enquanto alguns filmes que normalmente aparecem mais em temporadas de premiações, principalmente dramas, eles costumam ter um ritmo mais cadenciado. Então, Ataque dos Cães tem um ritmo até um pouco cadenciado demais, porque a primeira hora, eu juro que não acontece quase nada. Então, os personagens são muito bons, dá para ver que cada um tem realmente algumas peculiaridades muito boas, só que a história não anda. Então, basicamente, se fosse resumir os acontecimentos, é realmente isso. Um irmão se casa com uma irmã... que é isso? Um dos irmãos se casa com uma mulher e o outro irmão sente ressentimento dessa situação e a partir daí vai mostrando cenas de ressentimento. Então é um filme muito desconfortável, mas um desconfortável positivo, porque era isso que ele queria passar. Mas de qualquer forma, não acontece muita coisa, a trama demora a engrenar, mas quando engrena, ela fica muito boa, fica muito interessante. E um grande mérito disso são duas coisas que tornam essa trama tão boa, que é a questão da direção, que o jeito que a Jane Campion ela comanda as ações
muito boa, e também a questão das atuações, que todo o elenco tá muito bem, tá muito inspirado, muito bem caracterizado. Então, a história, a partir do momento que ela engrena, ela passou a me interessar bastante. Eu queria, nossa, quero saber o que vai acontecer realmente. Vai ter algumas pequenas reviravoltas, algumas quebras de expectativa que eu não esperava. Então tornou um filme um pouco mais especial ainda. O filme ele tem uma questão também dos personagens que ele estabelece diferentes momentos. Então a gente tem um início que foca bastante bem no começo na relação entre os dois irmãos, entre o Phil e o George. Depois a gente tem a relação do George com a Rose, a gente tem a relação da Rose com o Peter, que é o filho dela. Então, e aos poucos, todos os personagens vão se entrelaçando e em certos momentos, alguns deles vão sendo colocados um pouco de lado, a diretora coloca eles um pouco na geladeira para dar espaço para outros. Eu achei uma estratégia bastante interessante que funcionou bastante para mim. Então, a partir desse momento mesmo, que todas as histórias vão se entrelaçando, todos os arcos, a trama parece que anda de uma vez e não tem um espaço específico, um momento específico que eu pensei, agora eu estou interessado no filme. Não é uma mudança de atmosfera abrupta, é muito gradual. Quando eu vi, eu já estava investido, mas eu não sei exatamente dizer em que momento, porque é tudo muito gradual, é tudo feito assim, a conta-gotas mesmo. E isso também é mérito das partes técnicas, que são muito boas. A trilha sonora, eu não sou muito de reparar a trilha sonora. Olha, um crítico de cinema não repara muito em trilha sonora, mas na maioria das vezes não é algo que me chama a atenção. Às vezes eu falo, essa é boa, essa é ruim, mas não é algo que eu consigo analisar tão a fundo assim. Porém, Ataque dos Cães me agradou bastante porque misturou melancolia, misturou uma sensação de que algo iria acontecer a qualquer momento, então me chamou bastante a atenção. A fotografia também, naturalmente, aquelas paisagens e tudo mais, também é muito boa. E, novamente, a questão das interpretações. Ataque dos Cães, ele está sendo muito comentado positivamente e com razão. E eu acho que se for quando for aparecer no Oscar, provavelmente ele vai ser indicado talvez em umas 5 categorias. Vou fazer o meu palpite aqui. Eu acho que ele vai estar em melhor filme, eu acho que vai estar em melhor direção, eu acho que vai estar em melhor trilha sonora, melhor ator para o Benedict Cumberbatch, melhor atriz coadjuvante para Kirsten Dunst, e a gente ainda tem 2 categorias, esqueci, melhor roteiro adaptado, porque é um filme baseado em um livro do século passado. Então nessas 6 categorias eu acho bem possível de Ataque dos Cães entrar. E também talvez em fotografia e ator coadjuvante pro ator que faz o Peter, pro Cody. Então eu acho que vai estar muito cotado para até ganhar melhor filme por conta de todas essas qualidades. Eu sei que a maioria dos críticos costuma avaliar os filmes às vezes de 0 a 10, mas eu vou tentar ser um pouco mais... voltar um pouco às minhas origens, que quando eu criei o blog eu fazia de 0 a 5. Então sempre as minhas notas vão ser de 0 a 5, não vão ser de 0 a 10. Então quando eu der 3 para um filme, não se assuste, não pensa que ele é muito ruim não, ele vai estar ali na média. Mas para Ataque dos Cães eu vou dar uma nota 4, que quase que eu falo uma nota 8, muito bem. Mas uma nota 4 de 5, eu acho que é um filme bem sólido, ele demora a engatar, então você precisa ter paciência e perseverança, você precisa aguentar, mas quando chega o momento em que o filme vai te recompensar por isso, realmente a recompensa é muito boa. Então eu gostei bastante do filme e fica a recomendação. Essa foi a primeira crítica aqui do canal do Pitacos do Leleco. Espero que tenham gostado do formato. Eu vou tentar maratonar bastante filme, principalmente agora que está vindo a temporada de Oscar. Em fevereiro a gente já vai ter os indicados, em março vai ser a cerimônia. Então eu quero assistir o máximo de filmes possível e trazer para vocês todas as minhas impressões, principalmente no streaming, que eu vou tentar focar mais. Não se esqueça de curtir esse vídeo, por favor, ajuda bastante. Se inscrever no canal, que também é bastante importante. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu demais a quem assistiu até o final, aos guerreiros que assistiram até o final. É isso e... câmbio e desligo.